Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pelo convite aí, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova do Jardim Olímpico aí de Goiânia. Para nós é um prazer estarmos aqui compartilhando da Palavra de Deus como casal. Eu sou o Fernando de Eliane. Eu sou a Eliane do Fernando. Nós somos bem casados, graças a Deus. Amém. Eu tenho certeza que você também que está me escutando aí nessa noite é muito bem casado. Não é verdade? E nós vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo aí, que o mundo, né, não só o Brasil, não só Goiânia, não só Ituiutaba, todas as pessoas do mundo estão vivendo, que é sobreviver a essa pandemia, né? Na verdade, é casamentos saudáveis sobrevivendo à pandemia. Nós sabemos que essa pandemia ela causa assim, fobia, às vezes até pânico. A gente sabe de inúmeras pessoas que estão assim até fazendo tratamentos para poder melhorar, né, dessa pressão que existe na verdade, né? Na verdade, nós vivíamos um ritmo na nossa vida cotidiana de uma forma que foi mudada drasticamente. Isso causa pressão na vida das pessoas, dos casais, afetando a vida das famílias. E a gente sabe que no momento em que o casal está ali confinado dentro da sua casa, né, nesse confinamento ali dentro, ocorrem várias pressões. E a gente sabe que na pressão é que a pessoa ela revela verdadeiramente quem ela é, né? Na pressão ela revela, né? Ela aflora o verdadeiro eu dela. Então, às vezes uma pessoa é casada aí durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, e às vezes ainda não conhecia o seu cônjuge. E agora, com esse confinamento aí, eles estão passando aí, na verdade, a conhecer melhor, né? E aí, conhecendo, a gente sempre aí, quando nós nos apaixonamos, a gente vê as qualidades, né? E quando a gente passa a ser casado, a acordar junto, a dormir junto, a viver junto, a gente passa também a enxergar os defeitos um dos outros, né? E isso aí às vezes causa crise dentro do casamento, né? E a gente está aqui hoje para poder dar uma palavra de Deus para a sua vida, né? Dizer que tudo que nós estamos passando vai passar. Isso aí não vai ser para sempre. Daqui 1, 2 meses, 3 meses, aí a nossa vida vai voltar ao normal novamente, o marido vai sair para trabalhar, ou a esposa vai sair para trabalhar, os filhos vão voltar para a escola, e tudo vai voltar ao normal. Então, a palavra de ânimo para a sua vida, para que você não desanime do seu cônjuge, do seu parceiro, né? Porque, na verdade, nós temos aí o afã de sempre prejudicar, de sempre tratar mal aquelas pessoas que a gente mais ama, não é? Não é verdade? O marido com a esposa com o marido, com os filhos. Conviver dessa forma não é difícil, não é fácil, é muito difícil, né? Mas para que isso? Se nós vamos prejudicar aquelas pessoas a quem nós mais amamos, né? Então a palavra, às vezes nós vamos falar aqui que você está cansado de saber, mas vindo aí do trono de Deus para a sua vida, para que você possa transformar esse ambiente, né, da sua casa, nesses dias que os casais, né, com os filhos estão passando mais juntos, num ambiente harmonioso, num ambiente saudável, né, agradável, porque nós vemos que quando os casais eles vivem nessas circunstâncias de confinamento, é muito comum, a gente vê lá na China, né, o número de divórcios que aumentou ali por causa disso, porque as pessoas passaram a conviver e passaram a se conhecer mais, né, uns aos outros, e ao invés de olhar as qualidades, começaram a olhar os defeitos, entraram em conflitos e tantas separações. E a gente sabe que nós que temos o privilégio de termos Jesus, né, de não sermos só 2, mas sermos 3, que é o cordão de 3 dobras, a gente sabe que quando Jesus é o centro da nossa vida, é o centro do nosso casamento, o cordão de 3 dobras ele é muito mais difícil de se arrebentar, né? Então essa palavra ela não tem que nem ser cogitada, nem sair da nossa boca, divórcio, né? Quando eu converti 30 anos atrás, não existia isso no meio da igreja. Era raríssimo, quando acontecia uma coisa dessa era um escândalo. Mas hoje, infelizmente,
tem ocorrido muito no nosso meio. Sabe por quê, minha querida? Porque o mundo tem entrado dentro da igreja. E o mundo entrando dentro da igreja, o mundo tem entrado dentro das nossas casas. E nós que temos o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus habitando dentro de nós, nós temos que ser e fazer a diferença no meio da nossa geração. Às vezes você que já conhece Jesus, o seu vizinho tem olhado para a sua casa, será que ele está escutando as discussões, as brigas? Ou ele tem visto a paz que excede todo o entendimento humano na sua vida e na vida da sua esposa? Nós temos que ser exemplo. A Bíblia diz que nós somos cartas lidas do Senhor. Nós somos cartas das pessoas que estão nos olhando o tempo todo. Então quero dizer para você, aproveite a oportunidade. Trate a sua esposa como o vaso mais frágil. Trate o seu marido como o rei da sua casa, o supridor da sua casa. Valorize o seu marido para que possa ocorrer harmonia dentro da sua casa. Porque nós sabemos que o inimigo, ele fica 24 horas à espreita, né? Na verdade, nós temos dois inimigos. Às vezes nós temos também a mania, né, Eliane, de colocar a culpa tudo no inimigo, tudo no diabo. O diabo é culpado, meu casamento não tem dado certo, minha vida não tem dado certo, meu emprego não tem dado certo. A gente sabe que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro que ele anda ao derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós temos essa consciência. Nós sabemos e temos a visão desse inimigo, mas eu creio, e eu quero advertir você, casal que está me escutando nessa noite, aí em Goiânia, que às vezes o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Então a chamada concupiscência, essa tem que ser trabalhada, a nossa alma ela tem que ser advertida o tempo todo, para que eu possa tratar melhor o meu cônjuge, minha esposa, né? Porque ela é a minha metade, eu sou a metade dela, nós somos uma só carne, e não é brincadeira. Muita gente tem levado o casamento como brincadeira. Eu quero dizer para você que o casamento ele não é uma brincadeira, é uma dádiva para que nós desfrutemos aqui na terra o melhor que Deus tem para a nossa vida, né? E na verdade nessa quarentena tem sido difícil, né? Porque as pessoas ficam dentro das suas casas sem poder sair. A gente sabe que é difícil, né? Ali tem antes o marido saía para trabalhar, agora às vezes ele está fazendo home office, trabalhando dentro de casa, né? E a gente sabe que não é fácil, 24 horas por dia, 7 dias por semana você está ali, aí às vezes tem as crianças ao redor, às vezes o marido tem que prestar atenção no trabalho que ele está fazendo ali, e a criança já começa a brincar, começa a jogar bola, e o marido já começa a gritar. Isso tudo o que? Vai reverberando para o mal, isso vai contaminando o casamento, né? E assim os animais, o cachorro latindo, e assim, assado, e é difícil. Sair com o cachorro, não pode. Não pode, o cachorro tem que fazer necessidade dentro de casa, nós sabemos dessa dificuldade, né? E a mistura ela já está pronta, né? Mas nós temos, a gente sabe que para toda ação há uma reação, não é assim? E nós nessa perspectiva, a dificuldade dessa crise, nós podemos agir de duas formas no nosso relacionamento, né? Uma, negativamente, né? Onde a dificuldade de onde a dificuldade do outro sobrepõe as qualidades, né? E é isso que eu disse. Se você passa a olhar mais os defeitos da pessoa, com certeza, essa palavra que eu disse que a gente não pode nem pronunciar, que é a separação, que é o divórcio, ela começa o quê? A ser buzinada pelo inimigo e pelo eu interior que existe dentro de mim, querendo me impulsionar para isso. Isso é a questão de olhar. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, tudo será bom. Então nós temos que encarar o quê? Positivamente, né? Levar para o quê? Aproveitar essa oportunidade que nós estamos juntos em casa para estreitar os nossos lados, para namorar mais, para estar mais juntos, para fazer coisas em comum, né? Isso é muito importante, né? Então, vai depender de como você vai encarar esse período, né? A gente pode encarar negativamente ou positivamente, né? Eu sempre gosto de dizer, a gente tem que olhar as qualidades das pessoas. Quando a gente passa a conviver, é claro que a gente vai ver os defeitos das pessoas, mas eu quero dizer, meu querido, se você passar a olhar a qualidade da sua esposa, você vai ver que você tem uma joia
dentro de casa. E você, esposa, se você passar a olhar o seu marido, você vai ver que você tem um guerreiro, um leão dentro de casa, um supridor, aquele que é capaz de dar a vida dele por você. Passe a encarar dessa forma, vocês vão ver tanto que realmente o casamento pode se transformar numa bênção nesses dias difíceis, né? E a gente sabe que é difícil, né? E a gente sabe que para sobreviver a essa crise, existem alguns passos que a gente quer compartilhar com eles, né, Eliane? Para poder os casamentos serem fortalecidos em Deus, né? Uma coisa muito importante nesses dias, né? É a comunicação. A comunicação, ela é muito importante na vida do casal, né? Quando a gente vai planejar o orçamento financeiro, a mulher falar o que vai comprar, o que o marido vai comprar. É interessante isso no dia a dia, chegar de noite no quarto, ver como é que está o desempenho dos filhos na escola. Algumas crianças aí estão tendo aula online, né? Acompanhar, ver se está tudo bem, trocar ideias, né? É muito importante. E essa comunicação, ela não pode ser uma comunicação assim abusiva ou uma comunicação acusativa, né? Na verdade, quando a Bíblia diz que a palavra branda, ela emplaca o furor. Vou explicar para que você entenda. Por exemplo, seu marido chega em casa e aí ele deixou o sapato dele no meio da sala. Aí você chega para ele e fala assim, vai depender da forma, a comunicação abusiva é aquela que fala assim, você já deixou o sapato aqui aqui na sala novamente? Pelo amor de Deus, eu já não aguento isso mais. Menino, sai daqui. Essa é a comunicação abusiva. Agora, se você chegar para o seu marido e falar assim para ele assim, meu bem, você deixou novamente o sapato no meio da sala? Por favor, meu bem, eu estou cansada. Faça o favor de pegar para nós, guarda na sapateira. Entendeu a diferença? O modo de tratamento, o modo que a gente fala. Então, a comunicação, ela é tudo, né, na vida do casal. A gente precisa de até assim, respeitar as opiniões diferentes que cada um tem, né? E dessas opiniões diferentes chegarmos o quê? Num denominador comum, né? Que vai fazer bem para a família. Então, assim, conversar, meu querido, é primordial na vida de um casal, né? Nós precisamos realmente ter diálogo, né? Ter comunicação. E assim, quando a gente resolver os problemas, a gente precisa a gente não vai pensar que os filhos não ficam de olho na gente, não, porque eles ficam. Então, quando tiver alguma divergência, tiver aí, a gente sabe que está convivendo mais junto esses dias, entra para dentro do quarto, conversa um com o outro sem gritaria, porque isso vai o quê? Influenciar. Futuramente eles vão ser chefes de família, então não vai imaginar que os filhos não estão de olho, porque todos estão de olho na gente. E uma vez resolvido o problema, deixa para trás, né? A Bíblia fala sobre isso. A gente tem que resolver os problemas e deixar para trás, né? Às vezes a mulher, ela tem essa mania, né? Eu vou falar aqui, depois a minha esposa pode defender. Às vezes coisa que você cometeu lá 5 anos atrás, quando surge alguma desavença, a mulher está lembrando de coisas 5 anos atrás ainda. É assim mesmo, meu bem? Desse jeito. É desse jeito? Não pode ser assim, porque se já resolveu, vamos tocar o barco para frente, né? Vamos deixar de olhar para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? Quando ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Então, se você tem coisa que mais enche a cabeça do que o homem ou a mulher reclamando o tempo todo. A Bíblia diz que é como se fosse uma torneira pingando o tempo todo. Então, meu querido, resolveu, perdoou, barco para frente. Vamos para frente, vamos lutar. Pode ter certeza que vai trazer mais leveza para o seu casamento. É isso que Deus quer de nós. Não fique bitolado, não fique preso ao passado. Olhe para o futuro, olhe para o alvo. Dê o primeiro passo. Pode ter certeza que o mar, ele só se abriu ali para Moisés porque ele deu o primeiro passo. Então quero desafiar você no seu casamento a dar o primeiro passo, para que o seu casamento possa romper nesses dias. E agora, para me finalizar, para me passar para minha esposa, eu quero dizer o último item, que é aproveite o seu espaço. Mas espera aí, parece uma contradição. Como é que a gente vai aproveitar o espaço, sendo que, na verdade, não tem espaço?
Às vezes a pessoa mora num apartamento de 2 quartos, né, misturado com as crianças, é difícil, né? Mas é importante a gente aproveitar o espaço que nós temos, né? Eu, por exemplo, quando eu vou dormir, eu gosto de ter minha coberta. O meu espaço, não é assim? Uhum. Minha esposa tem a coberta dela, eu tenho a minha coberta. Por quê? Porque quando ela mexe assim, meu sono é leve. Se ela mexer e a coberta sair do lugar, eu logo acordo. Então é importante cada um ter o seu momento, ter o seu espaço, né? Porque a maioria dos casais em tempos normais, ele passa grande parte do dia longe um do outro, né? Pelo menos um dos parceiros sai para trabalhar, né? Enquanto o outro fica em casa. Mas agora, no entanto, a gente, como todos estão em casa, fazendo aí o famoso home office, os dois precisam passar quase o tempo todo sobre o mesmo teto, né? E a gente sabe que as personalidades das pessoas são diferentes, né? Um foi criado de uma forma, outro foi criado de outra forma. E tem gente, por exemplo, que tem necessidade de conversar mais, não é assim? Uhum. De conversar. As mulheres são assim, elas têm necessidade de conversar mais. Marido, quero dizer uma coisa para você. Às vezes a mulher te conta a mesma história 2 ou 3 vezes. Eu quero dizer para você o seguinte: não é porque ela não sabe que já te contou a história, não. É porque ela quer alguém que a escute. É verdade. Entendeu? É verdade, meu amor? Eita, trem bom, hein? E aí, que é de Minas, trem bom, hein? Aí o que acontece? A gente sabe que tem personalidade diferente, né? Tem pessoas que precisam de alguém para poder regular suas emoções. Então a pessoa, para poder, o casal ali, um dos dois, precisa de alguém, não é assim? Se a gente for olhar ali na Bíblia, o apóstolo Pedro, que era de personalidade difícil, sempre tinha que ter o quê? Alguém perto dele para apaziguar as suas emoções. E às vezes um dos casais é assim, é mais colérico, é mais bravo, e é dessa forma, não é assim? Mas tem outros que precisam o quê? De um conforto, eles se acham conforto lidando sozinho com as suas emoções. Não é assim? Jesus era assim. Quando ele foi para morrer ali no Getsemane, que ele foi olhar no Getsemane, que ele foi para morrer posteriormente no Gólgota, o que ele fez? Ele falou para os discípulos se retirarem para orar, que ele iria orar sozinho. A palavra diz que ele orou tanto que suou suor de sangue, né? Ele controlou suas emoções sozinho. E às vezes os casais são assim. E aí onde você se enquadra nisso? Quer dizer para você que a sua necessidade emocional ela não é igual ao do seu cônjuge, né? E às vezes tudo que você precisa é de um local silencioso por 5 minutos, né? Ou às vezes o que você precisa é de um bom ouvinte para escutar você. E aí, como é que você vai fazer? Eu preciso, quando eu chego em casa, às vezes de 5 minutos, só para mim, para depois eu pôr as minhas coisas em ordens e dar toda a atenção para minha família. Não é assim? Eu vou passar para minha esposa para que ela possa estar continuando então. Amém? Ele já abordou praticamente tudo, né? E agora, dando continuidade, para sobreviver à crise, nós precisamos manter a leveza. E ele que escolheu os pontos. Agora eu entendi, quando eu fui meditando a respeito, manter a leveza, entendi o porquê que ele separou esse ponto para mim. Esse ponto, ele me fez pensar que as mulheres, elas têm a tendência assim, de ser um pouco controladoras, né? Não é mesmo? Homens um pouco controladoras. Mas isso tem uma explicação. Porque a Bíblia fala da mulher. Mulher sábia, ela edifica a sua casa. O que é edificar? Então nós temos que arrumar, nós temos que pôr ordem, nós temos que estabelecer algumas regras. Só que é aí que está o problema. Nós precisamos fazer tudo isso mesmo para edificar a nossa casa, mas tudo tem que ser em amor, em mansidão, nada em exagero, nada de militarismo, né? Mas é tudo com harmonia, com a suavidade. E diante de tudo isso que temos enfrentado, como o Fernando assim relatou para nós, o relacionamento do casal, ele tende a se complicar um pouco mais. Quer ver como? Ele citou um exemplo que eu quero pegar a deixa dele. Marido chega em casa, a mulher deixa a casa tudo higienizada, esterilizou maçaneta, porta, tudo que você pensa. Aí colocou o famoso pano com água sanitária na porta. E o marido chegou, simplesmente pulou pelo pano, não limpou o pé.
pânico fica instalado. Foi instalado ali naquela hora e começa o falatório. Isso afeta ou não afeta o seu relacionamento? Estremece ou não estremece? Porque às vezes o esposo já não teve um dia lá muito bom. Isso afeta. E parece que as coisas que um faz é para irritar o outro. Aí você pensa, nossa, mas está fazendo isso só para me irritar. E vice-versa, né? A mulher também pensa. O marido pensa que a mulher está fazendo coisa para irritá-lo. E eu tive a oportunidade, estou tendo, de aconselhar uma mulher que está sofrendo nesses dias com um toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E o problema dela já estava vindo se desencadeando com o tempo, estava sendo notado, mas era leve. E agora com essa onda do corona, que o corona veio, teve uma explosão, foi como uma bomba. E eu tive a oportunidade de falar duas coisas para ela. Eu perguntei para ela, há quanto tempo que você já ensinou para o seu esposo o jeito que ele tem que se proteger, tanto dentro de casa quanto na rua? Ah, tem uns 2 meses, ela me respondeu. Eu falei assim, então agora, segundo ponto, quando ele chegar em casa, vai pro quarto. Deixa ele entrar à vontade, deixa ele fazer o procedimento que ele acha que para ele tá certo. Você espera quietinho no seu quarto. Depois que ele entrar, ele ali fez do jeito que ele quis, tomou o banho dele. Se você houver necessidade, você vai, pega o seu pano, o seu rodo, sai limpando atrás. Mas deixa ele ter a liberdade dentro da casa. Mantenha a leveza. E esse toque, ele vai se agravando ainda muito mais quando ele se torna perigoso. Quando a pessoa começa a querer controlar a vida do outro. Quando a pessoa começa a invadir o espaço um do outro, querendo que todos procedam da mesma forma como ela. Então nós precisamos nos policiar quanto a isso. Tudo que é excessivo faz mal. Se você, nessa quarentena, todo mundo tem relatado que tem comido excessivamente. Então, tudo que é excesso faz mal. Vamos nos policiar. E eu li uma reportagem de uma mulher que estava irritadíssima com o seu marido. Ele trabalhando em casa e ela ia limpar ali onde que ele faz seu escritório e ela achava muito papel de bala, chocolate, e ela ficou irritada. Mas ela não ficou irritada, não foi pelos papel que ela estava jogando fora. Ela ficou irritada porque ele não tinha oferecido nenhum para ela, nenhum chocolate, nenhuma bala. Então, nesse tempo, nós temos que manter a leveza e sair do egoísmo. Porque todos estão doidos para ter algo diferente, para fazer, para comer. Então, vamos deixar de lado o egoísmo. E nós precisamos de manter a leveza, que às vezes o esposo, não sei se na casa de vocês é assim, levanta umas 5 vezes e vai na cozinha, abre a geladeira, fecha a porta, faz nada e volta para a sala ou volta para o quarto. Isso te deixa às vezes irritada. Aqui eu já acostumei, agora todo mundo vai na cozinha no mesmo horário. Mas a gente tem que manter a leveza. Às vezes você estressa porque o cafezinho, toda hora tem um cafezinho, tem que beber uma xícara de café. Às vezes você termina de arrumar a cozinha, você dá um tempo, chega lá, tá a louça, os copos todos sujos. Aqui em casa eu adotei e eu quero sugerir para você a bandejinha com os copos coloridos. Deixa perto do bebedor um copo para cada um da família. O meu genro chegou aqui hoje, eu já separei o copo dele, tá lá na bandejinha. Então são coisas, são detalhes pequenos, mas que faz manter a leveza, a harmonia dentro de casa. E muitas vezes eu falo pro Fernando, por que você não usa aquela roupa ali que você já começou a sujar, já ficou 6 horas como recomenda para ficar livre do vírus? E ele pensa assim que eu tô querendo controlar, mas não é que eu quero controlar, eu tô dando uma sugestão para ele. Então nós temos que saber também interpretar um ao outro o que está querendo fazer. Se você não entendeu, não fica remoendo como ofensa. Entra no quesito da comunicação, vamos manter essa comunicação ativa. Nós precisamos manter essa leveza. E a Bíblia fala em Provérbios 21:9 que é melhor morar no fundo do quintal do que morar na casa com uma mulher briguenta, uma mulher rixosa. E eu quero estender esse versículo, mulher e com o homem também, porque tem muito homem também que é murmurador, é falador e fala a mesma coisa ao mesmo tempo. Então,
como pessoas. Vamos ser mais leves, vamos manter a leveza. Nós precisamos entender nesse tempo de confinamento que o bom humor ele tem que ser mantido. O bom humor, nós temos que ser relevantes um com o outro, mais compreensivos, mais tolerantes, porque o grau da irritação, o abatimento, ele vai ficando cada dia mais forte. Às vezes a ociosidade ocasiona isso. Em determinado momento, tudo isso vai somando e vai haver uma explosão dentro de nós. Então nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos traz a paz. Nós devemos tomar cuidado com o quanto nós estamos sendo chatos, né? Então a gente tem que meditar. Será que eu não estou sendo chata demais? Tentando ser muito controlador, tentando ser dominadora e muitas vezes omisso, tanto em palavras como em atitudes, né? Então, marido, vamos ajudar a sua esposa nos afazeres domésticos, vamos ajudar com as crianças, com o passeio do cachorro. E o outro ponto que eu vou abordar para nós sobrevivermos a esta crise como casal, vocês, né? Nós precisamos apoiar-nos mutuamente. É nesse momento de crise que um precisa do apoio do outro. Mostrar que estamos juntos. A Bíblia diz que é melhor nós sermos dois do que sermos um. Então vamos andar verdadeiramente de dois em dois, porque é bem mais fácil prosseguir. Dessa forma os dois se sentirão mais fortes, mais unidos contra o que está afetando as nossas vidas. A maioria das vezes parece que os casais são adversários. Isso não é verdade. Muitos casais vivem um pé de guerra, vivem uma disputa. Então nós não podemos deixar esse sentimento entrar no nosso relacionamento. Então aproveite o máximo o tempo que vocês têm juntos. Esse é um tempo ímpar da humanidade. Faça desse deserto um manancial. Vamos aproveitar o máximo um do outro, assim como o Fernando falou. Viver em paz e harmonia. Você costumava jantar fora, mas sua esposa sempre? Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma receita do YouTube, vamos estar junto ali na cozinha, em família. Às vezes um simples fato de dizer um obrigado, você vai trazer um sentimento de amor, de ternura, um para com o outro. Amém? Isso eu queria falar. Amém. Deus abençoe, né? E para encerrar, meus queridos, eu quero te dar uma palavra, né? Uma palavra de ânimo para a sua vida, né? Para que você mantenha a confiança. Né? A Bíblia lá no Salmo 56, versículo 3 diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. A palavra de Deus dizendo que o verdadeiro amor, ela lança fora todo o medo. Eu quero dizer para você, assim como eu comecei falando, vai passar, né? Não perca a esperança. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. E às vezes essa pandemia, né? Eu quero dar um conselho para você: para um pouco de assistir jornal, de assistir notícia ruim. Você já sabe quais são os cuidados que vocês têm que tomar. Então, vai assistir uma série, vai orar mais, vai ler a Bíblia, vai estar junto, vai comer junto. É um conselho que eu te dou, né? Porque a gente sabe que dessa pandemia nós vamos tirar algum proveito, né? A gente sabe que tudo na vida tem um propósito, né? E a Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas, não é assim? E então, assim, orem pedindo paciência, né? Sabedoria. Vou pedir a minha filha para parar de mostrar o dedinho ali atrás. Eu já vou acabar, em nome de Jesus. E a gente precisa um do outro, né? Que você possa, em nome de Jesus, ter esse ânimo no seu coração, não perder a esperança, não perder a fé. E eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus, como casal. Amém? Você quer orar, meu amor? Pode orar? Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero orar agora pelos casais, pelos meus irmãos aí de Goiânia, meu Pai, da Igreja Assembleia de Deus, que o Senhor possa estar, em nome de Jesus,
abençoando cada um, meu Pai, trazendo, meu Pai, a mente, meu Pai, transformada na mente de Cristo, para que o Senhor seja o centro, para que o Senhor possa estar no controle dessa família, meu Pai. Nós queremos repreender todo espírito, meu Pai, contrário ao espírito de união. E aquilo que Deus uniu, jamais separe o homem. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu casamento, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.